A graça e a paz, queridos irmãos que assistem à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial para participar de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta: qual foi a pessoa que ao longo da sua vida mais lhe influenciou? Todos nós somos influenciáveis, somos produtos do meio, nós somos produtos daquilo que ouvimos e vemos. Você lembra de alguém que fez parte da tua formação? Essa pergunta tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje na lição bíblica. Daqui a pouco a gente conta com você para pensar um pouco mais a respeito desse assunto. Estamos de volta, meus irmãos. É sempre uma alegria muito grande receber vocês aqui na TV Viva a Promessa. Essa palavra de boas-vindas é para todos os promessistas, evangélicos de outras denominações, não evangélicos, ateus, seja lá qual for o seu credo religioso, você é muito bem-vindo. Nossa programação ela tem como objetivo fazer a gente refletir de maneira teológica, na boa e perfeita Palavra de Deus. Nós estamos, ao longo desses 3 meses, estudando em nossas unidades presenciais a lição bíblica, todos os sábados, que tem como tema a defesa da fé em tempos de confusão. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre 2 livros do Novo Testamento, na realidade 2 cartas. A segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro e a carta escrita por Judas, irmão de Jesus. E eu agora há pouco perguntei para você, antes da vinheta, qual foi a pessoa que mais te influenciou ao longo da sua vida? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Foi o seu irmão mais velho? Foi um tio, um avô, uma avó? Um líder religioso? Isso mesmo, líderes religiosos têm grande influência na nossa vida e não há nenhum problema nisso, desde que estes sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a lição de hoje nos faz pensar a respeito dessas influências religiosas. Porque embora Deus institua na terra pastores segundo o seu coração para ministrar a palavra dele, nós temos que ser realistas em relação àquilo que as Escrituras nos dizem a respeito do assunto. Existem falsos mestres, enganadores, lobos disfarçados de ovelhas, e por que não dizermos lobos disfarçados de pastores? E a carta que Judas escreveu nos faz um alerta, nos faz pensar de como nós podemos identificar esses falsos mestres, para que não sejamos enganados por ventos falsos de doutrinas. De maneira específica, a lição de hoje, a lição de número 11, tem como tema pastores que apacentam a si mesmos. E o texto base, um versículo que geralmente os nossos autores da lição, das nossas lições, eles apresentam para servir de pontapé inicial para todo o estudo da palavra de Deus, está na carta de Judas, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, uma referência a estes pastores falsos que apacentam a si mesmos. Estes homens, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas utiliza uma figura de linguagem para se referir aos falsos mestres. O próprio Judas e outros colegas de Judas, contemporâneos do seu tempo, que escreveram no Novo Testamento, fizeram previsões a respeito do final dos tempos. Judas e outros apóstolos, outros homens de Deus que escreveram no Novo Testamento, salientaram sob a revelação do Espírito Santo, que no final dos tempos se multiplicaria o número de falsos doutores, de falsos intérpretes. E neste caso aqui, no capítulo 1 da carta que carrega o seu nome, este escritor bíblico nos fala que as pessoas que ensinam a palavra de Deus de maneira errada, os falsos mestres, eles são como árvores em estação adequada que não produzem frutos.
Na realidade, são pessoas cujo ministério é infrutífero. Pessoas que, inclusive, segundo o próprio Judas, estão duplamente mortas. E nosso desafio é exatamente pensar a respeito desse tipo de mestre que tem se apresentado nos nossos dias. Ouvir a palavra de Deus sempre é bom, mas você tem o cuidado de filtrar as pessoas que você escuta a respeito da palavra de Deus? Porque para escutarmos a palavra de Deus, temos que estar seguros de que aquilo que está sendo ensinado está de acordo com o coração do Senhor, com o coração do Criador. E não basta uma pessoa se intitular mestre, se intitular religiosa, se intitular líder, sacerdote, para merecer a nossa confiança, para darmos ouvidos. Em tempos de influencers, em tempos de youtubers e de muitos líderes religiosos, precisamos tomar cuidado e ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito dos falsos líderes, dos falsos mestres. E hoje, para a gente conversar a respeito desse assunto, o Espírito Santo novamente nos traz a missionária Francinete, nossa amiga, serva de Deus, que atua aqui na Convenção Paulista, numa das nossas igrejas aqui na Convenção Paulista, no interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Francinete, é uma satisfação ter você com a gente. Desde já, eu lhe concedo a oportunidade para dar o seu parecer inicial a respeito do estudo de hoje. Amém. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar esse tema junto com vocês e com todos aqueles que nos acompanham nas nossas mídias sociais. E estudando sobre essa lição, a gente percebe, como você bem colocou, Wilbert, a importância desse tema em nossos tempos, né? Hoje a gente tem inúmeros meios de comunicação. Antes era mais difícil você ter acesso a muitos pastores, a muitos líderes religiosos. Só que hoje, no tempo que nós vivemos, muitas pessoas são pastoreadas pela internet, pelo YouTuber, né? Elas seguem, né, muitos influencers e então precisa de um filtro para que ela possa entender. Será que essa pessoa que eu estou seguindo, essa pessoa que eu estou ouvindo, né? Essa água que eu estou bebendo, será que ela é uma água viva, né? É uma água potável? É uma água potável, né? E isso tem, de fato, um conteúdo relevante para a minha vida e isso está baseado naquilo que Deus deixou registrado para nós. Então, acho que quando a gente para refletir sobre esse tema, né? Pastores que apacentam a si mesmo, no tempo em que nós estamos vivendo, e isso é muito relevante para a nossa época, porque tem muita coisa sendo divulgada nas mídias sociais que talvez não seja a palavra de Deus. Líderes que não estão, de fato, interessados em pastorear o povo de Deus, mas, na verdade, eles estão tirando o povo da presença de Deus com aquilo que eles estão ensinando, que parece verdade, mas o conteúdo é vazio. Embora seja preocupante essa informação, Fran, de que existem líderes falsos, pessoas que influenciam para o mal, nós não podemos deixar de fazer a nossa crítica bíblica, porque o ensino da palavra de Deus é algo muito sério. Ele, segundo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, quando a gente prega a palavra de Deus de uma maneira correta, quando a gente lidera de uma maneira correta, a gente está influenciando na nossa salvação e na salvação daqueles que nos ouvem. Então, o inverso também é verdade. Quando a gente não prega adequadamente, a gente compromete a nossa salvação e a salvação dos outros. Então, assim, em tempos de tantos líderes autônomos, vamos assim dizer, né? Porque um tempo não muito distante do nosso, era muito comum as pessoas se preocuparem com a origem dos líderes. Mas como hoje nós temos uma globalização por meio das mídias sociais, parece que isso tem se tornado algo descartável. Basta uma pessoa ter uma boa oratória, basta a pessoa ter um bonito sorriso ou ter algum ponto de identificação que a gente passa a seguir. Então a recomendação bíblica não é essa. A gente precisa usar a peneira da palavra de Deus, inclusive aquilo que Judas escreveu, né? E Judas, ele foi usado pelo Espírito Santo e viveu num período, Fran, que de fato havia muitos falsos mestres. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TikTok, mas haviam falsos mestres divulgando fake news
fake news doutrinária. Então, esse é o desafio que a gente tem de colher os princípios que Judas deixou na sua carta para não sermos enganados, para não sermos levados, como disse agora há pouco, parafraseando a palavra bíblica, pelos ventos falsos de doutrina. Fran, a gente aqui, como você está acostumada, você também nos acompanha, já participou deste programa, a gente tem esse primeiro momento, você já fez sua consideração, mas a gente tem como linha aqui responder as perguntas que estão na nossa lição bíblica. Você que de repente não é promessista, nós temos assim trimestralmente uma lição que é estudada nas nossas unidades, nos nossos templos, né? Todos os sábados, seja de manhã, seja à tarde, algumas igrejas na sexta-noite, o nosso povo, os nossos irmãos estudam a lição bíblica. E nós temos algumas perguntas que balizam as nossas ideias. Então eu vou fazer essas perguntas. À medida que eu vou fazendo essas perguntas, vai estar aparecendo aqui embaixo. Fran, eu sempre costumo falar isso porque é bem possível que a gente tenha gente nova, gente que não é do nosso meio, do meio promessista nos assistindo. Então vai aparecer as perguntas e eu conto contigo, Fran. Eu conto com a tua experiência, com a tua teologia para poder nos ajudar. Pode ser, minha querida? Sim, com certeza. Vamos lá, então. Vamos lá. A primeira pergunta que está aqui na nossa lição bíblica. Você em casa vai estar lendo. Judas cita 3 exemplos do Antigo Testamento para alertar os falsos mestres ímpios de sua época. Com base no item 1, em Judas 1, 5 a 7, comente sobre estes 3 exemplos. Judas utiliza alguns exemplos para poder nos alertar sobre os falsos professores espirituais. Quais são esses exemplos, com base aí no texto que a gente acabou de apresentar, irmã Francinete? Por favor, missionária, responda para a gente. Então, o autor da lição, ele vai apresentar para a gente esses 3 exemplos baseados no Antigo Testamento, né? Ele vai falar sobre a história do povo de Israel, sobre a história dos anjos rebeldes e sobre Sodoma e Gomorra. Passando por cada um desses 3 exemplos que ele coloca aqui, e aí o primeiro é a história do povo de Israel. Quando ele vem apresentar a história do povo de Israel, ele mostra que mesmo Deus, e na lição anterior a gente estudou sobre a ideia da graça, dessa graça barata, né? E que os falsos mestres eles tentaram colocar que a gente poderia viver a vida que quiséssemos, porque a graça, ela cobria tudo isso, né? E a gente não precisava se preocupar com essa questão. E aí, aqui já na sequência do texto, esses foram os 5 primeiros versículos, né? Do 6 ao 16, do 5 ao 16, ele vem apresentar para a gente, do texto de Judas, e aí começando aqui do versículo 5, ele vem apresentar esse exemplo que, olha, Deus libertou o povo lá no deserto, mas aqueles que se rebelaram contra ele, aqueles que se levantaram contra Deus, que não seguiram a sua vontade, eles foram destruídos. Não ficou impune a sua atitude. Aí ele vem na sequência do texto e apresenta também os anjos. Os anjos, e no texto, no versículo 6, a parte A, ele fala, olha, os anjos que não guardaram o seu estado original, esses anjos e aí, sobre quem ele está falando, né? Sobre os anjos que se uniram a Satanás na rebelião contra Deus, eles abandonaram o seu estado original, essa ideia dessa posição que eles tinham de autoridade no céu, por abandonar isso e se rebelar contra Deus, Deus não também o deixou impune. Ele vem trazer na sequência do texto que eles estão presos em algemas eternas, eles aguardam o juízo. Eles saíram da sua posição original no céu, na posição de autoridade que eles tinham, agora eles são lançados na parte inferior, e agora eles perderam essa autoridade e aqui eles aguardam o dia do juízo. E agora eles vivem, como o autor da lição coloca, eles têm uma atividade limitada. Agora eles não têm mais toda a autoridade e poder que eles tinham porque eles se rebelaram contra o Criador. E, por último, ele vai apresentar Sodoma e Gomorra. Não foi encontrado 10 justos naquela cidade, naquele diálogo que Deus tem com Abraão, e se você pegar o texto de Gênesis 18, do versículo 20 ao 21, e Deus quer que encontre-se 10 justos naquela cidade para que ele possa livrá-la, fala assim, olha, não foi encontrado 10 justos aqui. Então, vem a sentença sobre Sodoma e Gomorra, e Deus extermina aquelas cidades e as circunvizinhas em volta dela, com fogo e enxofre. Judas coloca isso como uma representação do que vai acontecer no fim dos tempos. Então, todos esses exemplos é para mostrar, olha, esses falsos mestres que estão falando sobre essa graça barata, eles têm um sério problema,
Porque olha para as histórias de quem se rebelou contra Deus. Olha o que aconteceu com aqueles que se levantaram contra Deus. Todos eles tiveram um fim trágico. Não vai ser diferente para esses falsos mestres. Então, ele traz essas 3 histórias aqui, tanto do povo de Israel, quanto a história dos anjos, quanto Sodoma e Gomorra, para trazer esse alerta. Quem se levanta, quem se rebela contra Deus, tem um sério problema, porque o juízo de Deus vai vir sobre esses. A impressão que a gente tem, olhando para esses textos escritos por Judas, é que Deus leva muito a sério a pureza doutrinária. Fran, não basta uma pessoa dizer que crê em Deus. A fé não pode ser algo genérico. Não, eu creio em Jesus, mas do meu jeito. Não, Deus, ele zela pela pureza doutrinária. Deus zela por aquilo que foi revelado nas suas escrituras. De modo que, quando alguém deliberadamente resolve distorcer, deturpar o que está na palavra e reproduz isso aos outros, este alguém está fadado a esta condenação que alguns dentre o povo de Israel sofreu, que os anjos também sofreram e que as cidades de Sodoma e Gomorra também sofreram. Então, Deus, ele deseja que a nossa fé, ela seja uma fé correspondente à fé que foi apresentada nas Escrituras. Então, assim, Fran, a gente precisa levar muito a sério esse negócio de doutrina bíblica, né? Por isso que a palavra fala sobre a sã doutrina. Se é sã doutrina, existe a doutrina enferma. Existe a doutrina doente. Então, não basta assim, eu creio em Deus, eu faço parte de uma denominação religiosa, eu tenho o meu jeito de ter contato com os céus. É preciso que a gente leve a sério o ensino da palavra, porque a ausência da verdade bíblica produz condenação. É isso mesmo, Fran? Isso mesmo. O que Judas coloca é que todos esses são postos para exemplo do fogo eterno, né? Essa ideia dessa inexistência para sempre, né? Olha, o que vai acontecer com todos esses que se colocam nessa posição, tanto de conduzir o povo para o erro, como, infelizmente, aqueles que seguem um falso ensino. Eles têm o mesmo... Porque o que aconteceu em todos esses termos? Tem o texto da história do povo de Israel, que Corá se levanta como falso líder e tem ali de 250 pessoas que vão junto com ele. E a terra abre e engole todo mundo. Os anjos, eles seguem a orientação de Satanás. E aí, todos são banidos. Sodoma e Gomorra tem ali todo um povo que está seguindo um jeito de viver contrário à palavra de Deus. E aí, o termo de Judas Deus coloca eles como a representação do fogo eterno. Então, é muito sério para quem ensina, porque você está conduzindo não só a sua vida, você não está sendo responsável só por você, você está levando todos aqueles que te escutam a seguir um caminho errado que vai levar eles a uma condenação eterna. Né? Não basta acreditar em Deus, né? É preciso se aprofundar no que Deus diz e tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Vamos generalizar, deixar tudo está no mesmo pacote, todos são espirituais. Na realidade, Judas ele faz um alerta, né? Nem tudo aquilo que se diz espiritual necessariamente é espiritual. Nessa linha, Fran, ainda de raciocínio, nós estamos conversando sobre os pastores que apacentam a si mesmo. A gente vai para a segunda pergunta, que diz assim, na descrição que faz dos falsos mestres de sua época, Judas diz que eles eram sonhadores, ímpios e insubmissos. Uma tripla característica daqueles que deturpavam a palavra de Deus. Com base nos primeiros parágrafos da lição bíblica e em Judas 1, 8 a 10, explique estas descrições. Por favor, missionária, nos ajude. E aí, pegando um gancho já na sua fala anterior, né, sobre essa questão, o que está acontecendo aqui, né? E na descrição de Judas, qual era a base da fala dessas pessoas? E aí, só por esse primeiro termo, dessa ideia de ser sonhadores, é o que Judas apresenta essa classificação deles, esse perfil deles já em Judas, o versículo 8, ele fala que eles são sonhadores
ou como algumas versões colocam, da ideia deles são sonhadores alucinados, ou seja, qual era a base da fala deles? Qual era a base não eram as escrituras, não era o texto bíblico, eles não eram fiéis ao texto bíblico, eles eram fiéis aos seus sonhos e às suas alucinações, que não tinha base bíblica para fundamentar isso que eles estavam falando. As suas próprias revelações os guiavam, né? Isso, e aí eram essas revelações que eles apresentavam ao povo e que eles tentavam conduzir o povo. Eles sustentavam esses ensinos supostamente nas suas visões. E aí é esse perigo, né? Eu não posso basear o meu ensino na minha experiência, nos meus sonhos, nas minhas visões, porque e se isso não for de Deus? Porque se não tiver, e aí precisa passar por essa peneira, por esse filtro, se tiver indo contra a revelação bíblica, então isso precisa ser descartado. Só que o que acontecia com esses falsos mestres? Eles utilizavam esses sonhos para conduzir o povo, para ensinar ao povo, para trazer ao povo isso como uma verdade. E aí, essa questão dessa revelação diante de sonhos, isso, se é contrário ao ensino dos apóstolos, se é contrário àquilo que foi revelado na Bíblia, isso precisa ser descartado. Só que era essa a base do ensino deles. Além do que eles ensinavam não ser baseado nas Escrituras, a vida deles também não era. Porque o texto continua dizendo que eles tinham uma vida imoral. Eles seguiam os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Então, já em Gálatas fala que não dá para a gente seguir o desejo da nossa carne, porque ela é corrompida, a gente precisa ser conduzido pelo Espírito, só que esses líderes não, eles eram libertinos, a vida dele era totalmente desregrada, é por isso que eles falam na lição anterior sobre a graça barata, né? É que assim, ó, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, não tem problema, a graça cobre esses pecados, né? Me permita, missionária, parece assim que o problema da heresia é que ela vai deteriorando a fé e a moral do herege. Eles são alucinadores, eles não se preocupam com a Bíblia, eles estão preocupados com aquilo que está no coração deles, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Eles são guiados pelos seus próprios sentimentos, e por estarem distantes da palavra, eles perdem o equilíbrio moral. Eles não se preocupam com a libertinagem, fazem as suas imoralidades como se não houvesse nenhum problema com isso. É isso mesmo. E aí, não só fazem, né? Também induzem os outros a fazer, né? E aí porque aí o pecado não está só sobre ele. Como eles se intitulam mestres, né? Eles levam esse ensino às outras pessoas. E aí, além disso, eles são insubmissos. Eles desprezam a autoridades e zombam dos seres sobrenaturais. E aí Judas vem colocar aqui que eles... E aí a gente não sabe como é que eles zombavam dos anjos, mas eles zombam até dos anjos. E aí Judas coloca que eles zombam até do que eles não entendem, né? Ele fala, olha, e ele usa o exemplo do arcanjo Miguel. Quando há aquela disputa pelo corpo de Moisés e Deus envia o arcanjo Miguel para esconder o corpo, para que não houvesse uma idolatria, o próprio arcanjo Miguel, ele não insulta Satanás. Ele fala que Deus o repreenda, mas parece que de alguma forma na fala de Judas, aqueles falsos mestres, eles zombavam de algo que eles não entendiam, eles falavam contra, então eles não tinham, e sabendo que Deus criou os anjos um pouco superior a nós, eles zombam daquilo que eles não entendem, eles têm um perfil tão imoral, insubmisso e alucinador que eles nem sabem do que eles estão fazendo, como eles estão conduzindo, e o povo está seguindo, simplesmente seguindo esse perfil de pessoas. E Judas traz esse alerta, fala assim, olha, essas pessoas, eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós falamos de filtro, né? A importância de filtrar aquilo que a gente escuta e quem a gente segue, né? Não há nenhum problema a gente admirar alguém, a gente ter referências de contatos, isso é normal, né? O problema é quais são os nossos critérios. E é muito bacana porque Judas, inspirado pelo Espírito, evidentemente, ele está dando algumas dicas. O falso mestre, ele tem algumas características. Uma delas é não preservar a palavra, não ser orientado pelas Escrituras. Eles estão mais preocupados com suas ideias e suas filosofias. Os falsos mestres são imorais. É importante uma pessoa... antes de admirar alguém, saber como é a vida dessa pessoa, né? Por isso que é muito complicado. Tem muita gente que segue de maneira
de maneira cega, vamos assim usar essa expressão, algumas pessoas que reproduzem conteúdo na internet sem sequer saber se essas pessoas congregam, sem sequer saber se essas pessoas elas têm uma vida ilibada. Então, segundo Judas, o falso mestre é imoral e também insubmisso, né? Ele também tem a insubmissão como parte da sua natureza. Então, falamos de filtro, missionária, e o próprio escritor bíblico está dando essa dica, olha, fique de olho. Se aquele que estiver ensinando algo religioso, seus ensinamentos não estiverem de acordo com as escrituras, se a sua vida não estiver de acordo com a palavra, ele for pautado pela imoralidade e for uma pessoa insubmissa, são sinais de que esta pessoa é um falso mestre e não deve ser seguida. Sim. Fran, a terceira pergunta, não sei se na segunda você quer comentar alguma coisa a mais, podemos para a terceira? Terceira pergunta, aí eu vou pedir a gentileza para a Fran fazer uma leitura bíblica, como a gente está estudando na escola bíblica, eu acho que é bem saudável a gente fazer alguma leitura ipsiliteris dos textos das escrituras. Ela vai ler Judas 1, 11 a 12. E a pergunta é a seguinte: Judas também compara os falsos mestres com Caim, Balaão e Coré. Inclusive Coré, a irmã citou agora há pouco. Além de dizer que eles eram rochas submersas, o que ele quis dizer com estas descrições? Fran, por favor. Deixa eu ler o texto aqui então pra gente. Judas, versículo 11 ao 12, a parte A, né? Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Usando esses três exemplos aqui de Balaão, de Caim, Balaão e Coré, ele traz para a gente assim, mais características desses falsos líderes, né? Primeiro, quando ele vem trazer esse exemplo desses falsos mestres, ele vai mostrar que eles seguiram os caminhos de Caim, e do mercenário Balaão e do rebelde Coré. Quem está nesse caminho não termina bem. Porque o que acontece com todos eles? Todos eles também recebem uma punição divina. Todos eles, e aí o que eu já citei anteriormente, né, o de Corá, todos eles têm uma punição divina nesses relatos bíblicos, né? Todos eles mostram que esses personagens, eles são julgados por Deus, por suas atitudes, ou seja, não termina impune essas práticas, esses erros, esses falsos mestres que andam de maneira errante nesse caminho, eles vão sofrer as consequências dos seus atos. Eles vão ser julgados por Deus pelos seus. Não vai ficar impune essa atitude. E aí ele vem colocar nessa ideia que ele coloca aqui sobre ser rochas submersas, ele vem trazer esse exemplo que esses falsos mestres que seguiam o caminho, a exemplo de Caim, Balaão e Corá, que induziu o povo ao erro, né? Balaão que tentou influenciar o povo. E no texto de Apocalipse, é interessante o que fala sobre Balaão. E aí eu queria ler esse texto aqui também para elucidar aquilo que a gente vai falar. 2,14, né? O texto de Apocalipse. Sobre Balaão. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticarem imoralidade sexual. Então, esses líderes, eles são assemelhados, né? Eles são comparados a esse perfil de pessoas que conduz o povo ao erro. E aí ele vem falar sobre a festa do amor. Era a festa que o povo se reunia para celebrar a ceia do Senhor. E no meio dessas festas, esses líderes, eles se infiltravam no meio deles. E é justamente esse mesmo perfil de Balaão, de conduzir o povo a cometer imoralidade sexual, que esses falsos líderes ele coloca como rochas submersas, que assim como as rochas submersas, os navios não veem, tombam nelas e acabam naufragando, ele coloca o mesmo exemplo desses falsos líderes. Eles estão no meio de vocês como rochas que vocês não conseguem ver para vocês fazerem vocês caírem em pecados, né? Era esse o perfil, e mostrando para o povo qual era o perigo
deles. Segunda Pedro, ele vai falar para a gente sobre essa ideia desses líderes, né? E ele fala também desse mesmo exemplo, de que havia neles esses falsos mestres que incentivavam eles a praticar a imoralidade nos encontros que era para ser celebrada a ceia do Senhor. É um perfil tão maligno, tão devastador no meio do povo de Deus, então não dá para a gente subestimar esses falsos mestres, porque eles conduzem muitas pessoas em meio a uma festa que é tão importante para o povo de Deus, que é a celebração da ceia do Senhor, que quando a gente traz à memória a morte e a ressurreição de Jesus, que é o alvo da nossa, que nos trouxe a salvação, eles vão até essas festas para conduzir o povo a pecar contra Deus, a praticar imoralidades no meio dessas festas que era para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. São perfis de pessoas muito perversas que conduzem o povo ao erro. Então não dá para a gente subestimar ou não abrir os nossos olhos e ficar alerta acerca desse tipo de líder religioso, né? A gente não pode normalizar a heresia. A heresia é extremamente perigosa. Os 3 exemplos citados aqui por Judas, né? Caim, que se tornou um homicida, um assassino, o primeiro assassino do universo, né? Balaão, né? Que foi conduzido de uma maneira imoral, né? Além de Balaão, a gente tem aqui o exemplo de Coré também, que se rebelou contra Moisés. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nos 3 casos aqui houve tragédia. Então a heresia missionária é algo trágico. E você falando aí, a gente precisa assim deixar isso em alerta no nosso coração, porque o sagrado ele se torna banal quando a gente tolera os falsos mestres. Você lê o Apocalipse, né? Uma das cartas apocalípticas foi endereçada à igreja de Éfeso, e historicamente a igreja de Éfeso era uma igreja robusta, doutrinariamente. Um dos elogios que é dado àquela igreja é que aquela igreja não suportava homens maus, né? Os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos mestres. A ideia de não suportar, de não tolerar, não é de tratar mal, mas é de não ser enganada, de não ser influenciada. Então, não eram meninos, eram adultos na fé. Então, essa é a proposta, né? A Judas está escrevendo para a gente não ser menino, para a gente ser adulto, porque senão a gente é enganado por qualquer perfil do Facebook, do Instagram, por qualquer postagem no story, né? E por aí vai. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com nomes conhecidos, né? Nacionalmente ou até internacionalmente, considerados pessoas de alta, com grande respeito, mas que podem ser falsos mestres se nós não tivermos o devido discernimento. Fran, 4ª pergunta, ainda refletindo sobre essa questão, com base no texto, o que ainda podemos afirmar sobre o caráter dos falsos mestres da época dele e de todas as épocas? A Bíblia ela é um livro para todas as épocas, né? Então, assim, se o Espírito Santo falou para aqueles irmãos contemporâneos de Judas, é porque algo também tem a ver com a gente. Eu estava lendo esses dias, Fran, o livro de Eclesiastes, onde Salomão diz que nada é novo debaixo do sol. O que a gente vive hoje, em outra época, as pessoas viveram também. Então, os falsos profetas de antes, eles estão representados entre nós. Então, a lição está falando muito, porque está reproduzindo o que Judas escreveu, sobre o caráter. Então, não basta a pessoa falar bem, não basta a pessoa ter um suposto conteúdo. O caráter, ele determina, né? A gente conhece uma árvore pelos seus frutos, como disse Jesus. O caráter determina se aquilo que está sendo ensinado é verdadeiro ou falso. Por favor, responda para a gente aí a 4ª pergunta, por favor, querida. Então, o autor da lição, nesses últimos parágrafos, ele vem colocar que esses falsos mestres, eles eram reprovados. E aí ele vai trazer para a gente uma sequência de metáforas e o que significa cada uma dessas metáforas para apresentar para a gente a característica desses falsos mestres. Ele coloca ele como pessoas egoístas, porque eles eram pastores que cuidam de si mesmos, ou seja, esses falsos líderes, eles não estão preocupados com o bem do povo, com o crescimento espiritual do povo, eles estão preocupados apenas consigo mesmo. Eles são vazios e inconstantes, quando ele compara eles a nuvens sem águas levada pelo vento.
eles são infrutíferos, né? Você falou que a árvore é conhecida pelos frutos, eles não têm frutos nenhum. Eles são uma árvore, e ele coloca sobre esses pastores, que eles são árvores sem frutos. Eles são desavergonhados, porque ele coloca eles como ondas brasvias espumando indecência. Então, esse o perfil dessas pessoas. Eles são efêmeros como as estrelas cadentes. Ele apresenta eles como estrelas sem rumo. E todas essas metáforas, ele mostra para nós que eles são pessoas reprovadas. E aí ele traz até o texto de Enoque, falando que Enoque, o sétimo a partir de Adão, ele profetizou acerca deles. E olha o que ele diz. Vejam o versículo 14 de Judas. O Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Deus, ele é santo, né? E ele não vai deixar impune essa impiedade desses falsos mestres. Eles são pessoas totalmente avessas àquilo que se refere a Deus, àquilo que se refere à santidade. Então, Judas, ele vem trazer essa referência para a gente, esse texto para a gente, para mostrar, olha, existe um perigo muito grande nesse perfil de pessoas. Deus não os aprova. Como a gente vai aprovar uma coisa que o próprio Deus não está aprovando? Como a gente vai ouvir e dizer assim, não, mas isso fala comigo? Cuidado, as nossas emoções não podem ser o balizador ou a peneira daquilo que a gente vai ouvir, daquilo que a gente vai escutar, daquilo que a gente vai tomar como verdade. A Bíblia é a verdade. Se Deus reprova esse tipo de caráter, não importa se ele tem uma boa oratória, não importa se a fala dele, ela vai massagear o meu ego, ela vai fazer com que eu me sinta bem. Porque na sequência do texto ele vai falar sobre outra característica dele, que é a ideia deles serem interesseiros. Eles vivem apenas para satisfazer o próprio desejo. Eles contam vantagem em alta voz e ele bajula os outros para conseguirem o que querem. Então, além deles serem reprovados por Deus, o que eles falam ao povo é porque eles querem ser aceitos, é porque eles querem receber a bajulação das pessoas. Eles não estão preocupados em corrigir, em confrontar o seu pecado, em te ajudar a se parecer mais com Cristo Jesus, a que o caráter de Cristo seja produzido em você, confrontando aquilo que você está fazendo de errado. Não. Eles querem ser bajulados, eles querem que você goste deles, eles querem falar e trazer uma mensagem que ajude eles a conseguirem o que eles querem. Então, eles estão um pouco se importando com o povo. Então, eles não admoestam seus seguidores sobre as exigências do Evangelho. E aí, né, fazendo essa comparação, como o senhor colocou, que não há nada novo embaixo do sol, aquilo que acontecia lá em Judas, no primeiro século, continua acontecendo hoje. Continua se levantando pessoas que são infrutíferas, que são egoístas, que estão preocupadas apenas consigo mesma, que são efêmeros, que são indecentes. Quando você olha por trás dos bastidores, depois que as luzes do palco se apagam, a vida fora do palco, a vida na escuridão, ela reflete outra coisa, não aquilo que a pessoa falou em meio a um palco, em meio a um público, né? Então, assim, o cuidado que Judas nos alerta, né? A Bíblia, ela serve para todos os tempos, serviu para o povo naquela época e ela serve para nós hoje, 2000 anos depois de tudo isso, e que assim, olha, continua surgindo falsos mestres, continua surgindo gente interesseira, que vão falar o que você quer ouvir. Então, não baseie a sua fé na experiência e no que você sente a partir daquela mensagem. Mas isso tem base bíblica? Isso está pautado na revelação que Deus me deu? Se não, então a gente precisa rejeitar esse ensino, porque eles não terão um bom final e se nós os seguirmos também não teremos. Muito bem, missionária. Foi muito bom ouvir essa explanação e a dica que fica aí da parte de Judas e da tua parte para a gente é tomar cuidado, tomarmos muito cuidado com aquilo que escutamos, com aquilo que assistimos, com as pessoas que se apresentam com capas religiosas para nós, porque, como diz um ditado popular muito antigo, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Minha querida, na parte final, parte conclusiva da nossa lição, inclusive tem um tópico aqui na lição que fala com os olhos na vida. A princípio, a gente põe os olhos na carta,
e a seguir a gente põe os olhos na vida. Tem duas recomendações que, nessa parte final, eu gostaria que você fizesse assim, um comentário a respeito. Não ignoremos os exemplos da história e não ignoremos as posturas do presente. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, Fran, fala para a gente aqui sobre essas duas recomendações da lição na parte conclusiva aqui do nosso estudo. Acho que quando a gente olha para a história e para os exemplos que eles nos apresentam, a gente percebe que, assim, olha, eu preciso tomar cuidado, né? A gente falou muito da ideia desses falsos mestres, mas eu preciso tomar cuidado também. E cada um de nós que somos líderes religiosos, olhando para a história com aquilo que eu ensino. Eu preciso ser fiel às Sagradas Escrituras, eu preciso ser fiel ao conteúdo que a gente apresenta para as pessoas, porque quando a gente olha para a história, o falso ensinamento, esses falsos líderes, eles têm um destino terrível. Todos eles tiveram. A história me prova isso, me mostra isso. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus e ela me mostra o que acontece com cada um deles que decidiram andar em contrário com a vontade de Deus. E pensando no meu próprio ministério, né, uma das perguntas aqui desse tópico qual dessas características, né, chama atenção ou nos preocupa mais? Eu acho que essa última característica, para cada líder, ela precisa ser levada em consideração, né? Às vezes a gente quer muito ser aceito. Às vezes a gente quer muito que as pessoas gostem de nós. Não é ruim querer que as pessoas gostem da gente. Só que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não massageie o ego das pessoas com a nossa fala, com o nosso ensino, com a maneira que a gente está pregando, que a gente deixe de confrontar o pecado das pessoas, preocupado como elas vão olhar para nós, como elas vão nos ver, se elas vão continuar com a gente a partir da nossa fala, porque existe um evangelho sendo pregado aí que massageia o ego das pessoas, que faz com que as pessoas se sintam bem. E aí, às vezes, a gente pensa assim, será que eu estou sendo muito duro na minha fala? Mas quando a gente prega a verdade em amor, a gente precisa ficar tranquilo no nosso coração. Então, que a gente não caia na tendência de querer ser aceito e levar um evangelho barato para as pessoas, que não condiz com a verdade. Então, eu acho que, além de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro, né? Como líderes, a gente tem uma responsabilidade. Hoje, a gente, às vezes, está aqui numa mídia social, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente está falando sobre a palavra de Deus. Então, eu preciso falar disso com fidelidade, com compromisso, porque tem pessoas que estão me ouvindo, tem pessoas que, de alguma forma, a gente vai influenciar a vida dessas pessoas. Então, eu preciso ter fidelidade naquilo que a gente faz, você que prega na sua igreja local, que os seus cultos são virtuais, são online, e outras pessoas têm acesso a isso, tenha fidelidade àquilo que você prega. E que a gente não caia nesse erro, né, desses falsos líderes de querer ser aceito e não ser fiéis à Sagrada Escritura. A rejeição faz parte do cristianismo, missionária. Jesus disse, se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês também, né? Jesus disse, se falaram mal do Senhor da casa, quanto mais dos seus servos. Então, muito bacana aí, essa sua fala serve para nós, pastores, líderes ministeriais que estão trabalhando nas igrejas locais, que estão nos assistindo, e também para todos nós que somos ovelhas do Senhor, né? Para podermos identificar, né, o que é verdadeiro em meio a tanta coisa falsa. Missionários, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Foi muito bom receber você aqui. É maravilhoso poder ouvir os seus comentários, você poder reproduzir o seu conhecimento. Que Deus abençoe a você, seu esposo, o pastor Denis. Também colabora conosco aqui na Escola Bíblica Especial, vez ou outra. Também é um prazer saber que Deus tem abençoado aí a sua família, seus filhos, o seu ministério. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Que Deus possa lhe trazer novamente para estar com a gente. Mas para finalizar, Fran, por favor, ora por nós. Tem gente em casa precisando da nossa oração. Interceda. Esse povo que nos assiste, os telespectadores, além daquilo que ouviu a respeito da palavra, precisa ser abençoado com a sua oração. Por favor. Amém. Então vamos orar.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Deus, e Te agradecemos por essa oportunidade, Jesus, de poder compartilhar a Tua palavra com aqueles que nos escutam. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe todas essas famílias. O Senhor conhece os desafios, os dilemas que cada um enfrenta, sabe das suas necessidades, ó Deus, e cremos que és um Deus abençoador, que cuida de nós. Cuide também daqueles que eles escutam, Deus. O Espírito Santo ilumine a sua mente, ajude a Senhor a ter discernimento, Deus, sobre aquilo que é verdade, aquilo que vem do Senhor, para que não sejam enganados e induzidos por falsos mestres, para que não se frustrem contigo por um falso ensinamento, mas que baseiem a sua fé na verdade bíblica que vai conduzi-los à eternidade. Essa é a minha oração e a minha gratidão a Ti, Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação ter você aí nos assistindo. Não esqueça de compartilhar nossa programação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de deixar o seu joinha e também emitir o seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.